Nesta aula de hoje iremos aprender a nomear os compostos orgânicos da classe dos hidrocarbonetos, os aromáticos, segundo a EUPAC, logo após a vinheta. Vamos lá? Beleza, pessoal. Agora nós iremos estudar aqui a nomenclatura aí dos compostos orgânicos, né? Especialmente aí os aromáticos, beleza? Os aromáticos, né, eles têm uma nomenclatura, né, segundo a EUPAC, tá, focada em posições, tá, posições orto, posições meta e posições para. Antes de tudo, vamos só ler o que diz a nomenclatura EUPAC. Primeiro você vai localizar aonde os radicais, né, estão localizados nas posições orto, meta e para. Tá? O nome do radical, porque tem que ter o nome do radical. E por último, a cadeia principal, que é o benzeno. O nome da cadeia principal é benzeno. Tá? Geralmente nos compostos que tem um núcleo aromático é benzeno. Quando tem dois núcleos aromáticos, naftaleno. 3 núcleos aromáticos, antraceno. E assim vai, tá bom? Então essa cadeia principal, né, eu coloquei aqui como exemplo benzeno, porque é o que eu vou tomar como referência e como exemplo, tá ok? Então, os compostos aromáticos, eles têm prefixos. Esses prefixos, orto, meta e para, que nós iremos estudar agora, tá ok? Então, a nomenclatura deles, tá ok? Então, nessa posição aqui do CH3, né, eu vou chamar ela de 1 e aqui de 2, né? Se eu fizer uma contagem, tá? Então, se eu fizer aqui uma contagem, eu vou ter aqui posição 1, não é isso? E posição 2, tá? Então, posições 1 e 2 chama-se orto, tá ok? Então, observando o seguinte, então aí vai ficar como a nomenclatura 1,2 dimetil, porque são 2 CH3, tá ok? Dimetil benzeno, porque só tem um núcleo aromático, tá ok? Ou eu posso escrever no lugar de 1 e 2, eu posso colocar o que? Orto, né? Eu posso colocar aqui orto dimetilbenzeno, tá ok? As posições 1 e 3, tá? Então aqui o radical está na posição 1, o CH3, e o outro está na posição CH3, tá? Então aqui é 1, posição 1, e aqui é a posição 3, tá ok? Então aqui nós temos as posições 1 e 3, que é aí do meta, né? Posição meta. E posições para, nós temos aqui o CH3 na posição 1 e o outro CH3 na posição 4, tá bom? Então vai ser 1 e 4, tá? Que pode ser substituído pelo prefixo para, tá bom? Assim também como aqui no 1 e 3, que pode ser substituído por meta, beleza? Tem uma regrinha bem simples, tá? Que é ombro, mão e pé. Então o ombro vai sempre se referir aqui ao orto, e mão vai ser o meta e pé vai ser aqui o para, tá bom? Sempre nessa sequência, ombro, mão e pé, tá ok? Ombro, mão e pé. Então aí nós vamos ter nas posições 1 e 2 orto, nas posições 1 e 3 meta, nas posições 1 e 4 para. Como o aromático, né, o benzeno aqui, ele é simétrico, né, a cadeia é simétrica, então do outro lado eu vou ter também uma posição orto, só que nas posições 1 e 6. E também na outra parte aqui vai ser meta 1 e 5, tá ok? Então eu vou ter sempre essas posições aqui, ó. 1 em 2 orto, 1 em 3 meta, 1 em 4 para. Não vai existir 3 posições ao mesmo tempo, tá bom? Prefixos, né, que identificam 3 posições ao mesmo tempo, mas 2 posições sim, tá ok? Agora nós iremos estudar os radicais aromáticos. Observando aqui o benzeno, quando se retira o hidrogênio do benzeno, né, forma-se o radical conhecido como fenil, segundo a EUPAC. Quando se retira um hidrogênio aqui do tolueno, que é esse CH3 aqui em cima, que o CH3, que é o metil ligado ao benzeno, forma-se o nome tolueno, né, que ficou conhecido como tolueno. Então, quando se retira esse hidrogênio aqui desse CH3 aqui do tolueno, tá, forma-se o benzil, ó, né? Com a perca, com a retirada de hidrogênio, ficou CH2, né? Somente com 2 hidrogênios e uma valência livre. Então, segundo a EUPAC, né, o nome ficou benzil. Então, aqui nós temos núcleos aromáticos condensados, né? Essa estrutura aqui, orgânica, aromática, ficou conhecida como naftaleno, tá bom? Então, quando se retira um hidrogênio, especificamente nessa posição aqui, ó, horizontal, né? A EUPAC, ela denominou de beta. Então, beta e no final coloca-se o nome do radical, né? Retira-se a parte aqui do aleno, do naftaleno, e coloca-se IL ou ILA,
Então, ficou beta-naftil, tá bom? Então, ficou com essa valência livre aqui. Isso é um radical aromático, beleza? Assim também, quando se retira o hidrogênio na posição vertical, tá bom? Aí forma-se, segundo a IUPAC, o prefixo alfa, né? E completa aqui com o nome do radical no final, naftil. A mesma coisa acontece com o antraceno, que são núcleos aromáticos condensados, né? São 3 núcleos aromáticos, né? Se o substituinte estiver na posição aqui vertical, vai ser alfa. Se estiver na posição horizontal, vai ser beta. Mas você pode estar se perguntando como se faz a numeração dentro desses núcleos aromáticos aqui. Como é que se numera, como é que se dá a ordem de prioridade, né? Seguindo a ordem alfabética, beleza? Vamos lá? É bem simples, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que agora esse antraceno aqui, que tem essa valência, não é mais um radical, é um hidrocarboneto, tá? Bora botar aqui um CH3, tá bom? Agora mudou, não é mais radical, é um hidrocarboneto. Como é que eu vou numerar? Como só tem um CH3, esse radical, eu vou numerar por esse carbono, tá bom? Vou dar prioridade a ele. Ó, como é que funciona a numeração? Esses carbonos aqui que eu estou apontando aqui com a seta, eles são carbonos que eles não vão ser numerados. Por quê? Porque eles são carbonos condensados aqui na estrutura, né, aromática. Então, eu vou fazer uma sequência aqui, uma contagem, tá? Então, eu vou colocar o 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Então, aí eu tenho aqui, né, 10 carbonos aqui, tá ok? Como é que poderia ficar o nome desse hidrocarboneto aqui? Poderia ficar alfa-metil, ou 1-metil, ou alfa-metil, né? Alfa-metil antraceno, tá bom? Agora, por exemplo, se eu tivesse no lugar do carbono 3 aqui, por exemplo, um etil, como o E vem antes de M, eu ia ter que numerar a partir desse carbono 3, tá bom? Lembrando que sempre essa numeração tem que seguir a ordem dos menores números, tá bom? Essa ordem dos menores números contempla a posição que o radical está ligado, tá bom? Ok? Aí, por exemplo, se aqui no antraceno não tivesse nenhum CH3, só assim, do jeito que está aqui, por onde que eu começaria a fazer essa numeração? Justamente por esse carbono aqui, onde tem essa valência livre, tá? Eu poderia numerar nesse outro sentido, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que daria a mesma quantidade, né, lá do outro antraceno que está na posição alfa, né, o CH3, aqui está na posição beta, beleza? Aqui é só para reforçar que quando uma molécula aí de naftaleno, né, apresenta um radical, né, ela pode ocupar 2 posições diferentes, que é o alfa, no sentido vertical, ou beta no sentido horizontal. Aqui temos como exemplos, né, o alfa-metil, a posição alfa, naftaleno. Aqui, beta-metil, naftaleno. Só lembrando que se quando tem mais de um radical ligado no hidrocarboneto aromático, tem que ser levado em consideração a ordem de prioridade alfabética, beleza? Então, é como eu estava falando agora há pouco, ó. Observa aqui, ó, o CH3 é o metil, o M ele vem antes de propil, de P, de propil. Então, o que acontece? Então, a contagem começou pelo metil, ó, 1, 2, 3, ó. Iniciar sempre pelo radical que possui prioridade na ordem alfabética, tá bom? Então, vamos conhecer outros radicais aromáticos, né, que mudam de posições, tá bom? Então, que vão receber as posições orto, as posições meta e as posições para. Então, novamente, com tolueno, que é o metilbenzeno, retira-se um hidrogênio, não mais agora do CH3, agora desse carbono aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, tá bom? Desse carbono aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho as posições 1 e as posições 2. Então, toda posição 1 e toda posição 2 é orto, tá bom? Então, pode ser simplificado e colocar só o O. Por que ficou toluil? Porque ele é derivado do tolueno, que é um hidrocarboneto. Aqui nós temos uma valência livre aqui, ó. Essa valência livre, né, caracteriza-se aí um radical. Quando eu retiro agora um hidrogênio na posição meta, que é essa posição aqui, ó, no terceiro carbono, ó, vai formar o quê? O radical M toluil, né, ó. Então aqui eu já vou ter as posições 1 e posições 3. Quando eu retiro, por exemplo, um hidrogênio aqui na posição 4, né?
Aí eu já vou ter o que? O para, né? Aí vocês vão se lembrar daquela regrinha lá do ombro, mão e pé. Ombro, orto, mão, meta e pé, para. Tá bom? Então é bem simples. Vamos fazer um exercício para a gente fixar aqui esse conteúdo sobre hidrocarbonetos aromáticos, tá ok? Então, observando essa estrutura aqui, ó, nós temos aqui um terc-butil, né? Ligado aqui no aromático, né? No núcleo aromático. E um metil. Só lembrando que lá na nomenclatura diz que o terc ele não entra na ordem alfabética, tá? Ele não é considerado. O que é considerado aí no caso é o B de butil do terc-butil, tá ok? E o M aqui do metil aqui, ó, do substituinte, do radical, tá ok? Por que ficou meta? Porque se a gente for fazer uma contagem, né? A gente tem que contar aqui pela ordem alfabética, né? Então vai ser aqui 1 e 3, né? Porque se a gente for fazer esse sentido aqui, ó, né? Vai ser o sentido dos menores números. Porque se eu fosse contar no outro sentido, né? Daria o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então seria um número bem maior, tá ok? Sempre observar a regra dos menores números. Mas eu posso também escrever o nome dessa estrutura aqui da seguinte maneira. Um terc, porque ele está no carbono 1, butil, 3 metilbenzeno. Pode ser assim também. Se eu tiver, por exemplo, uma estrutura que eu tenho aqui dois núcleos condensados e aqui eu tenho um CH3. Simplesmente observar qual é a posição, se está na posição horizontal, beta. Beta metil naftaleno. Agora, se eu tivesse um outro radical lá do outro lado, aí sim eu teria que fazer uma numeração cuidadosa para atribuir, né, o nome, né, segundo aí o PAC, tá ok? Nessa letra C aqui, observamos o seguinte, que aqui não tem como colocar as posições orto, par e meta, porque quando eu tenho 3 posições distintas, diferentes ao mesmo tempo aqui, ó, né, eu tenho que simplesmente só numerar, tá ok? Então, fazendo aqui uma numeração rápida, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, né, o 1, 3 e 5, tri, porque são 3 metis, né? Então, 3 radicais metis, benzeno, que é a cadeia principal, tá ok? Aí aqui, por exemplo, ó, se a gente for analisar, o nome dessa estrutura aqui, ó, é um etil, né, ó? É um etil, ó. Então aqui começou com E aqui, ó. É isso? É. E aqui, se a gente for analisar, aqui nós temos um iso, porque aqui é um CH3, ó. Um CH3 e aqui também é um CH3, né? Então, se a gente for analisar, a gente tem um radical que é simétrico, não é isso? Então, nós temos aqui um radical simétrico. Então, é um iso. Vamos contar quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Então, vai ser isobutil, tá? Então, vamos escrever o nome dele aqui. Então, isobutil, não é isso? Então, isobutil, tá? Então, se a gente for fazer uma contagem aqui, nós vamos ter o quê? Isobutil. O I, ele, pela ordem alfabética, ele é levado em consideração sim, certo? Pela ordem alfabética e pelas regras da IUPAC, tá bom? Observando que o E aqui, ó, ele vem antes de quem? De I, né? Então, o E vem antes de I. Então, a ordem de prioridade de contagem aqui é pelo etil, tá bom? Então, bora fazer uma contagem aqui, ó. 1. Se eu contar nesse sentido aqui, horário, vai dar o quê? 1, 2, 3, 4. No sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4 também. Então, 3, 4. Então, por isso que as posições aqui, ó, 1 e 4 é para. Não é isso, ó? Posições para. Etil, porque o E vem antes de I, ó. Não é isso? Do isobutil. E por último, benzeno. Eu poderia escrever 1 etil, 4 isobutil, benzeno? Poderia. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nessa letra E, observamos o quê? Que desse lado aqui nós temos o etil, não é isso? Desse outro lado aqui nós temos o isobutil, tá? Esses dois radicais aqui, ó, CH3 aqui são iguais, né, ó? E vamos contar quantos carbonos tem. Tem 1, 2, 3, 4, but. Então, isobutil. E aqui nós temos o metil aqui na ponta aqui, ó, tá? Então, observando a questão da ordem de prioridade, o E vem antes de I e o I vem antes de M. Tá? Então, fazendo a contagem vai ser o quê? 1, né? Se a gente for fazer uma contagem, aqui vai ficar o quê? 1, não é isso? 2, 3, 4, não é isso? Então, 3, né? Aqui 3 e aqui 4, tá ok? Então, podemos observar o quê? Que nós temos aqui o E antes de I e o I antes de M. E as respectivas posições. 1 etil, 4, não é isso? Ó? 4 e 3 metil, e no final coloca-se o nome da cadeia
carbônica principal, que aqui só tem um núcleo aromático. Então, aqui é o benzeno, tá ok? Por exemplo, nessa outra estrutura aqui, observamos que desse lado aqui nós temos o terc butil e depois aqui o metil. Por onde que eu vou começar? Pelo terc. Então, por isso que ficou um terc butil, né? Porque o B, ó, o B ele vem antes de M, não é isso? Ó, o B aqui, ó, ele vem antes de M. Então, por isso que foi feita aí a contagem, né? Nesse sentido aqui, ó, 1, 2. Aí aqui, observa que eu não conto, né? Vocês podem se lembrar lá que esses carbonos aqui, ó, eles estão condensados, tá bom? Então, eu não vou contar eles. Então, 2, aqui é 3, aqui é 4, 5, 6, 7, 8, 9 e bem aqui 10, ok? Então, aí nós temos 10 carbonos, tá ok? Então, aí por isso que ficou aqui 2 metil, né, antraceno. Eu poderia colocar, por exemplo, orto, terc, butil, traço, metil, antraceno? Poderia, porque as posições que eles se encontram, que é 1 e 2, né, caracteriza-se lá na posição orto e para, beleza? Nesse outro exemplo aqui, ó, sempre a gente tem que começar a contar pelo carbono onde a insaturação está mais próxima, não é isso a prioridade? Beleza. Olha aí, ó, então vamos começar a contar por esse carbono aqui, ó. Então, 1, bem aqui 2, né? Vamos começar a contar. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos nossa cadeia carbônica, né, principal, beleza? Então, houve aí, né, sobrou aí alguns radicais aí, certo? Então, aqui é um radical, não é isso? Aqui é outro radical e aqui também sobrou um radical. Ó. Aí vocês vão se lembrar o seguinte, que essa valência aqui, ó, ligada aqui nesse anel aromático, é o fenil, né? Quem lembra? Né? E nós vamos lembrar também que o F, ele vem antes de quem aí? No caso, do M, ó. Pode observar lá, ó, que o F ele vem antes de M, não é isso? Então, fazendo uma contagem aqui, ficou 5 fenil, 2, por que 2? Porque o CH3 está ligado no carbono 2, e o CH3 que está ligado no carbono 5. Então, 2 e 5. Dimetil, né? São dois radicais, né? 2 CH3. Dimetil. Traço hept, porque são 7 carbonos na cadeia principal aqui em amarelo. Ó. 2, por quê? Porque entre 2 e 3 a insaturação pertence ao carbono de menor numeração. 2. Em, porque a ligação é dupla. E O, porque só tem carbono e hidrogênio. Ok? Esse outro aqui, ó. Porque ele é trifenilmetano. Aqui pode observar que essa valência aqui, ó, ligada a esse aromático aqui, é o fenil. Então, nós temos quantos fenis, né? Nós temos aqui 3 fenis, ó, né, ó. 3 fenis aqui ligados, né? Justamente nesse carbono aqui, somente a um carbono aqui central, ó, tá bom? Então, aqui tá bom? Então, vamos ter 3 fenis, né? Trifenil e, por último, metano, tá bom? Porque só tem um carbono, met-an, que as ligações aqui, ó, né, elas são simples, não é isso? Ó, ligações simples, AN e O, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, nós temos o que? Também a mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui 2 carbonos, tá? Ligações simples, tá bom? Se completar aqui com os hidrogênios, né, vai completar a valência aqui dos carbonos, tá ok? Aí nós temos o que? Se a gente for fazer uma contagem aí, nós temos aqui 1 e 2, não é isso? Então, 1 e 2. O que? Porque são 2 fenis, ó, pode observar aqui, ó, são 2 fenis, não é isso? São 2 fenis aí, tá ok? Então, aí nós temos o que? Difenil, tá? Difenil etano, porque nós temos 2 carbonos aqui, ó, como cadeia carbônica principal.